Pronto. Então, Frederico, Sim, quero fazer um senhora. favor. Peço desculpa ao Francisco Ferreira, mas vou ser muito rápido. É o seguinte: neste domingo, eu e mais para cima de 100 pessoas, estive, entre elas a minha mulher, nós dois e quase 100 pessoas, estivemos reunidos na Sé Patriarcal, que se tratava da nomeação, ou no caso da minha mulher e de mim, renomeação, se assim se pode dizer, de ministros da Cunhão, ministros especiais da Cunhão, assim que se chama, Sim. de todo o patriarcado, Uhum. imensos párocos, e depois quem teve uma longuíssima homilia foi o atual patriarca Rui Valério. E é muito interessante porque ele falou de muita coisa, mas só se referiu a um pensador católico cristão, que se chamava Pierre Teilhard de Chardin. Ana, E eu, fabuloso. pronto, eu já hoje fui ao site do Patriarcado, ainda não tem, mas vai ter com certeza. E eu não sei, eu penso que a maior parte das pessoas não conhecia o senhor de sítio nenhum, mas achei muito interessante a forma como ele falou e o facto de só se ter referido até a Chardin. E eu não sei se a associação, através da sua direção e secretário-geral, e não devia pedir uma audiência, não é? Ao senhor patriarca, dando-lhe conhecimento, eu não sei se ele que tem algum conhecimento da existência desta associação e eventualmente nem de propósito, oferecer este livro Muito de que o bem. Francisco vai falar agora. Pronto, eu ponho Ó, à ó, Frederico, consideração do secretário-geral da Associação Frederico, e eu vou dos outros. acrescentar. Diga, diga. Diga, Eu vou diga. acrescentar mais alguma coisa que vem muito a propósito. O anterior patriarca, o Dom Manuel Clemente, foi Clemente. feito. Hã? Dom Manuel Clemente. Manuel Clemente? Sim, foi feito sócio honorário da nossa associação quando ele ainda era bispo do Porto. E eu fui ao Porto apresentar-lhe a associação e convidá-lo para aceitar ser sócio honorário, que ele aceitou. Ehm, Isso veio na sequência de eu ter ouvido num programa da, da RTP, aquele programa, não sei se é a Fé dos Homens, É teve, isso, é. teve uma série de diálogos com várias pessoas acerca da ciência e da fé. E eu assisti a uma dessas sessões em que foi o próprio Dom Manuel a fazer, enfim, a intervenção. Muito boa, com, claro, com muitos conhecimentos até científicos e reportando-se também profundamente e largamente até a Chardin e ao seu pensamento e e à sua procura de conciliação da fé e da ciência. E eu, a partir daí, resolvi ir. Eu não me lembro se a associação já. Não, já estava, claro, já estava constituída. Fui ao Porto e tive essa tal reunião com ele e ele foi muito simpático, aceitou e foi o nosso primeiro não, o nosso segundo sócio honorário, porque o primeiro foi o Padre Luís Archa. Bom, e eu agora, quando o Frederico começou a falar, imediatamente pensei, então que está na altura de irmos a este patriarca e propor-lhe a mesma coisa e oferecer-lhe o livro, claro, e até dialogar um bocadinho com ele sobre Terra Chardin. O Dom Manuel Clemente, nessa visita que eu lhe fiz, mostrou amplamente que conhecia Terra Chardin e que apreciava. Portanto, não sei se deu para notar que o Dom Rui Valério está mais ou menos informado sobre Teilhard de Chardin. Não sei a intervenção que ele fez, se foi muito longa ou não foi, o Frederico é que saberá, mas se ele
se ele falou é porque conhece, não é? E foi o único que ele falou. Isso é que eu achei E interessante. falou muito ou pouco, não é? Já agora, por curiosidade. Não, fez uma Fez referência. uma referência. Eu Francisco, agora, nos próximos dias, vou acompanhar o site do Patriarcado, a sim, ver se comparar as outras intervenções que ele vai publicar. E depois envio, não é? pois. Mas olha, é assim, ninguém fica impune se manifestar conhecedor de Teilhard de Chardin. A gente salta-lhe logo em cima. Pronto, já não se sabe. Pois. Bom, então, posto isto, e muito obrigado por essa muito interessante comunicação. E então passava a palavra ao Francisco, que nos vai, então, deixa-me cá ver, que nos vai falar de uma nova teologia da criação. O que é isso, Francisco? Vamos ver se o orador está à altura do acontecimento. Tá, Bem, tá. antes de mais, começava por dar as boas noites a todas e todos e agradecer a vossa presença. Um, Portanto, permitam-me começar esta conversa por um testemunho de gratidão e uma breve introdução. Começar por reconhecer, que muito já foi sabiamente referido pelos palestrantes anteriores, aos quais agradeço pelos valiosos contributos que nos foram dados para melhor conhecer e compreender o homem, o cientista, o místico e até o teólogo, foi o padre Pierre Teilhard de Chardin. Trata-se de um cientista reconhecido mundialmente e um pensador incansável que dedicou toda a sua vida a estabelecer pontes entre a razão e a fé, e a ciência e a religião. Este caminho de vida e de profunda espiritualidade foi desde cedo alicerçado num contexto familiar propício ao seu desenvolvimento, quer pelo seu pai, um apaixonado pela natureza, que nas suas caminhadas por Serená, com os seus filhos, desafiou a curiosidade do pequeno Pierre a apaixonar-se pelas pedras e fósseis e vulcões e a despontá-lo para uma carreira científica. E de sua mãe, portadora de uma religiosidade profunda, a quando do conhecimento da morte de sua mãe diria: querida mamã, a ela devo o melhor da minha alma. Desta herança familiar nasceriam duas vocações: a do amor pela terra, herdado do pai, e do amor pelo céu, herdado de sua mãe. A sua perspectiva holística e prospectiva de analisar a realidade, por um lado, e a sua religiosidade, por outro, centrada numa fé profunda, tornaram este homem um renovador teológico que tanto influenciou a Igreja dos nossos tempos rumo a um Cristo universal e sempre maior. Feito este singelo agradecimento e esta pequena introdução, gostaria de situar-me nas páginas que me foram dadas a refletir. Como sabem, o António teve o cuidado de informar, é o PDF 135 a 146, e o livro, das páginas 217 a 234, o início da terceira parte do capítulo 4, algumas consequências teológicas. Antes, porém, e para uma compreensão mais abrangente e integrada, irei situar-me no início do capítulo 4, página 159 do livro, O Renovador da Teologia. Diz o autor: em Teilhard, visões científica e religiosas estão intimamente ligadas. E mais à frente, citando Teilhard, afirma: a ciência não pode atingir os seus próprios limites sem se colorir de mística e se penetrar de fé. Curiosamente,
Foi com estas citações que o António, na sessão 18/10/2023, lançou o debate. E é com esta preocupação que irei desenvolver a minha reflexão apoiada no autor. Ela é alicerçada em 3 eixos principais. Primeiro, a influência da cristologia de Teilhard de Chardin na evolução do pensamento da Igreja. Segundo vetor, a mística de Teilhard de Chardin na Laudato Si. E, finalmente, a criação na perspectiva da Igreja, uma nova teologia da criação, a grande narrativa. Como sabemos, toda a sua vida foi dominada pela necessidade de fazer em si a união do conhecimento do mundo e a experiência de Deus. Esta preocupação levou-o a renovar a teologia, e em particular a cristologia, remetendo o Cristo da fé cristã para o centro de um cosmos infinitamente grande e complexo, em que a história do universo pode ler-se como uma ascensão para o Cristo universal, em que Deus será tudo em todos. São Paulo, primeira carta aos Coríntios, 15:28. Diz-nos o autor que, não sendo Teilhard de Chardin um teólogo de raiz, ele vai ter de fazer teologia ainda mais elaborada, uma vez que se trata de cristologia. É neste contexto que o pensamento de Teilhard de Chardin anuncia os grandes textos do Concílio Vaticano II, em particular sobre a revelação, constituição dogmática da Igreja. Aliás, Teilhard antecipa um pedido instante do Papa João Paulo II, dirigido aos teólogos, como nos afirma Dona Adia. Em carta dirigida ao cardeal George Coyne, em 1 de julho de 1988, então diretor do Observatório do Vaticano, o Papa João Paulo II, no quadro da preparação de um colóquio sobre complexidade efetuado na Academia Pontífica das Ciências Secretas, passo a citar: assim como a filosofia aristotélica forjou, afinal, algumas das expressões mais profundas da doutrina teológica, porque não haveríamos nós de esperar que as ciências de hoje, com todas as formas de conhecimento humano, fortificassem e formassem aquela parte da teologia que trata das relações entre a natureza, a humanidade e Deus. Fim de citação. Para compreender a influência do pensamento teológico cristológico de Teilhard e as suas consequências na evolução do pensamento da Igreja, nada melhor e mais elucidativo do que recorrer ao quadro da página 163 do livro Teilhard, profeta de uma Igreja em debate com o mundo. Eu vou mostrar o quadro. O quadro a que me refiro é este. Não sei se estão a ver. 163, é? 163 do livro. Sim. Ok? Sim. Ok. Pronto. Quem tiver o livro, se quiser seguir o quadro, talvez para seguir. E que não sabemos qual é a página do PDF, mas se forem ao índice encontram. Algumas considerações sobre a informação deste quadro. A primeira, a imensa riqueza que este quadro apresenta, não só em termos informativos, mas também pelas diversas interligações que poderemos estabelecer, já que nos permite relacionar diversos acontecimentos durante um largo período de tempo, cerca de 250 anos, e ainda acompanhar a evolução do pensamento da Igreja ao longo dos tempos. Uma segunda nota para dar a conhecer que o Concílio Vaticano II, marco da vida da Igreja,
e onde Teilhard, embora nunca sendo explicitamente citado, contudo, o seu pensamento transparece em inúmeros textos e, em particular, conforme já referi, nas Constituições Gaudium et Spes e Dei Verbum. O papel de Henri de Lubac, que havia sido nomeado por João XXIII como um dos peritos teólogos e que certamente teve uma influência determinante durante o concílio na divulgação do pensamento teilhardiano. Finalmente, embora os papas Paulo VI e João Paulo II, certamente mais preocupados com a assimilação e implementação dos documentos conciliares, tenham tido uma atitude mais reservada na divulgação do pensamento teilhard, tal não impediu que Paulo VI considerasse o meio divino como a maior obra de espiritualidade do século XX. E de João Paulo II, em 1966, a propósito do sacramento da Eucaristia, que ela deve ser celebrada com a finalidade de oferecer, sobre o altar da terra inteira, o trabalho e o sofrimento do mundo. O autor refere que o ponto culminante do reconhecimento de Teilhard foi o grande colóquio internacional que se realizou em Roma, de 21 a 24 de outubro de 2004, na Universidade Pontífica Gregoriana, sob a presidência do cardeal Paul Popar, em representação de João Paulo II. Nessa altura, e perante a presença do padre Covan Bach, geral dos jesuítas, e numa assistência que inclui inúmeros cientistas, teólogos e filósofos de todo o mundo, para inventariar a herança científica, teológica e filosófica legada pelo padre Teilhard, o cardeal Popar declarou, página 36 do livro: na sua maneira incomparável, Teilhard ensina-nos, tal como João Paulo II, na Epígrafe de Fides e Ratio, que a fé e a razão são como duas asas que permitem ao espírito humano elevar-se até à contemplação da verdade. Fim de citação. Com a eleição de Bento XVI, em 2005, este Papa, um profundo conhecedor da teologia teilhardiana, veio aprofundar e evidenciar todo um contínuo por parte da Igreja da aceitação do pensamento teilhard. Assim, na Vigília Pascal de 2006, o Papa, na sua homilia, põe em relevo a dimensão universal e cósmica do Cristo ressuscitado. Passo a citar: se excepcionalmente utilizarmos a linguagem da teoria da evolução, a ressurreição de Cristo é a maior mutação, o salto absolutamente mais decisivo, que jamais ocorre na longa história da vida. Um salto de uma ordem completamente nova, que nos diz respeito e a toda a história. Fim de citação. E mais tarde, numa homilia improvisada proferida na Catedral de Aosta, a 27 de julho de 2009, ao fazer referência à Eucaristia como eco à missa sobre o mundo, Teilhard afirma, passo a citar: é a grande visão que também ele, Teilhard, teve. No fim, teremos uma verdadeira liturgia universal em que o universo se tornará hóstia viva. Fim de citação. Bento XVI dignificou e enalteceu a figura do padre Teilhard e teve o mérito de ser o primeiro Papa a pronunciar e honrar o nome de Teilhard de Chardin. Quem quiser aprofundar este assunto, proponho que faça uma releitura das páginas 178 a 181 do livro Teilhard, o renovador da Cristologia. E antes de passar ao Papa Francisco, gostaria de... Estou a sentir um eco. Um eco, não sei de onde vem. E antes
Mistérios da internet. Está a duplicar o som. E antes de passarmos, Isto é não sei mau. se conseguem ouvir. Não sei, eu sugeria que nós fechássemos, que nós encerrássemos agora já não se está a ouvir. Não, Então não. pronto, já passou. E antes de Sim, algum passarmos ao telefone. Papa, Francisco, gostaria de dar uma última nota sobre este quadro e passar em revista o que Donadieu denomina como teólogos de abertura. Ele selecionou 4 por terem sido portadores de uma nova maneira de fazer teologia, apoiando-se na razão moderna oriunda das ciências. O cardeal John Henry Newman, que transpôs o conceito da evolução para a história do desenvolvimento da doutrina cristã. Teilhard de Chardin, que tinha por Newman uma admiração sem limites e a quem chamava o grande cardeal. Henri de Lubac teve um papel decisivo, na defesa de Teilhard e teólogo muito influente no Concílio Vaticano II. E, finalmente, o cardeal Avery Dulles, grande apreciador da obra de Teilhard, e o primeiro teólogo a aplicar a teoria dos modelos do pensamento sistémico à teologia. Finalmente, em 2013, situamos no pontificado de Francisco. Donadieu, em nota de rodapé, na página 38 do livro, remete-nos para um artigo da sua autoria, Les Consonances Théardiennes du Pape François, que pode ser lido na revista TA Aujourd'hui, número 48, de dezembro de 2013. Queria agradecer, já o tinha feito, mas queria agradecer ao António, mais uma vez, ter-me facultado uma cópia deste artigo. Donadieu, partindo da entrevista que o Papa Francisco deu ao padre jesuíta António Spadaro, em 2013, e aqui convinha, talvez, dar uma nota quem é o padre António Spadaro. O padre António Spadaro teve até, penso eu, até outubro de 2023, à frente da revista Civiltà, que era o diretor da revista Civiltà Católica, que não é coisa pouca, é uma revista que foi fundada pelos jesuítas em 1850 e das revistas mais antigas do mundo. E, portanto, recentemente, e pela primeira vez, tem à frente desta revista um português. Houve sempre padres jesuítas italianos, mas pela primeira vez tem, desde outubro de 2023, tem o padre Nuno da Silva Gonçalves, que é o primeiro padre que não é italiano à frente desta revista. Mas dizia eu que o padre António Spadaro, e em artigo que o Donadieu refere, neste artigo, Les Consonances Théardiennes du Pape François, refere em nota de rodapé que ele deu uma conferência sobre a noosfera, num colóquio internacional em Roma, em novembro de 2012. E esta palestra está inscrita na revista Teilhard Aujourd'hui, no número 45. Portanto, quem quiser e quem tiver acesso pode certamente ver o texto integral desta conferência. E, finalmente, sobre o padre António Spadaro, queria também dizer, certamente que ainda como diretor desta revista, ele fez um artigo na revista Protéria, de outubro, e agradeço à Ana Matos facultar-me pacientemente estas revistas para que eu tenha acesso a elas, mas na revista de outubro de 2023, no volume 197-4, ele fez um texto sobre a visita do Papa Francisco aos jesuítas no Colégio São João de Brito, no dia 5 de agosto de 2023. Portanto, quem quiser ler o artigo, eu acho muito interessante, porque é uma conversa muito aberta
com os jesuítas a porem, alguns dos jesuítas a porem questões, e ele, de forma muito direta e muito aberta, como é normalmente testemunho do Papa Francisco, a responder a essas mesmas questões. Achei o artigo muito interessante. Mas voltando à nossa conversa, Dona Adia, partindo da entrevista que o Papa Francisco deu ao padre jesuíta António Spadaro em 2013, começa o seu artigo com uma interrogação. Será que o Papa Francisco, à semelhança de Bento XVI, estará aberto a uma lógica do pensamento teísta? De facto, diz-nos o autor, todas as declarações e tomadas de posição de Francisco podem ser lidas como integradas na linha de pensamento do Padre. Dona Adia apelida ao Papa Francisco de um jesuíta de espírito franciscano. Que bela síntese para definir Francisco. E tomava a liberdade de dar a conhecer também uma forma como o padre Tolentino Mendonça definiu o Papa Francisco em recente entrevista que deu ao Jornal Expresso, 22 de 2023. A jornalista, que é Cristiana Martins, afirma e pergunta: o mundo em geral gosta dele. O que tem ele de especial? Resposta do padre Tolentino: tem um coração e uma inteligência espiritual enorme. Tem carisma, originalidade, sabedoria, humor, liberdade interior, tem tudo. Mas sabe o que verdadeiramente faz a diferença e não deixa ninguém indiferente no contacto com ele, nem que seja por um segundo? É que o Papa representa alguma coisa maior do que ele. Cabe-lhe ser o vigário do olhar do amor de Jesus destinado a cada pessoa. Isto só o padre Tolentino é que poderia dizer isto, não é? Portanto, essa frase é de uma poesia enorme. Portanto, todos nós conhecemos e temos o perfil, a forma humilde como ele, de facto, começou o seu mandato e continua a dar testemunho, vivendo num modesto quartinho na casa de Santa Marta, e continua a dar-nos sempre um testemunho de grande importância para todos nós cristãos e para, de facto, seguirmos um caminho, um novo caminho de vida. O autor Dona Adia, nesse artigo que já referi, refere que, para o Papa Francisco, as duas pessoas que mais o marcaram foram dois jesuítas, o teólogo Henri de Lubac e Michel de Certeau, conhecido pelos seus trabalhos em arte e psicanálise. Diz o Papa Francisco, nessa entrevista, que a vocação jesuíta consiste em descentrar de si mesmo para se subcentrar em Jesus Cristo. E que o jesuíta deve ser uma pessoa de pensamento incompleto e aberto, na lógica de Teilhard de Chardin, que afirmou: Je serai compris lorsque j'aurai été dépassé. Serei compreendido quando estiver ultrapassado. Dona Adia desenvolve o seu artigo elencando pontos de contacto entre o pensamento francisco e a lógica teilhardiana, e conclui afirmando que Teilhard havia pressentido os três grandes desafios identificados por Francisco na entrevista. Numa carta enviada ao seu amigo, o jesuíta Pierre Leroy, a 7 de outubro de 1929, escrevia: parece-me que na Igreja atual há três pedras perigosamente periclitantes nas suas fundações. A primeira é uma governança que exclui a democracia. Exclui? A democracia. A segunda é um sacerdócio que exclui e minimiza a mulher. A terceira é uma revelação que exclui para o futuro a profecia. O Francisco repete que não se ouviu bem. A terceira
é uma revelação que exclui para o futuro a profecia. E pergunto eu, não tem sido esta uma preocupação do Papa Francisco? Veja-se recentemente o sino. Embora a ideia do sino não seja uma ideia atribuída ao Papa Francisco, já que ela remonta a Paulo VI, de qualquer forma, se nós percorrermos a história mais antiga, verificamos que isso já está imprimido no primeiro século, e quem quiser, de facto, aprofundar, aconselho ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Como sabem, muito resumidamente, o capítulo 15 trata, portanto, de um problema muito importante na altura, que foi, no fundo, como sabem, a porta da fé tinha sido aberta aos pagãos, mas ela estava em vias de fechar por causa da circuncisão. E o problema emerge na comunidade de Antioquia e, de facto, tem o seu epílogo também em Antioquia. Portanto, Paulo e Barnabé tinham uma posição, e Pedro, que primeiramente teve uma posição muito agarrada à lei mosaica, no fundo à lei de Moisés, em que estava ligado, portanto, à posição dos judeus, que queriam que a circuncisão fosse estendida, portanto, a todos os pagãos. No fundo, o problema é resolvido em Jerusalém e é resolvido por uma postura de Pedro já completamente diferente, conciliador, e Tiago acaba por elaborar uma carta e enviar dois destinatários que acompanham Tiago e Barnabé e que, de facto, dão essa alegria, portanto, àquela comunidade. Mas porquê é que eu situo, de facto, o capítulo 15? Porque aqui estão os primórdios ancestrais do que é, portanto, o sínodo, sobretudo com a sinodalidade. Porque o problema é tratado pelos apóstolos e pelos anciãos, mas ele depois é estendido a toda a comunidade. Portanto, aqui estamos numa envolvência de toda a comunidade. E aqui estão os primeiros vestígios daquilo que será, de facto, todo o espírito do sino e mais concretamente, este sino sobre a sinodalidade. Portanto, dizia eu que o autor concluiu o seu artigo afirmando: desejamos ao Papa Francisco que seja o construtor avisado das fundações da Igreja, à imagem de Francisco de Assis, a quem Jesus lhe pediu na sua célebre visão em 1206, na capela de São Damião, vai em reforma à minha casa. Como sabemos, a interpretação de São Francisco de Assis só foi compreendida, ou só seria compreendida 2 anos mais tarde, já que esta visão tratava, portanto, de restaurar a Igreja como instituição. Vivemos hoje momentos muito idênticos, de facto, a este. Ou seja, penso que o Papa Francisco está a encaminhar-nos para uma renovação profunda da instituição Igreja. E aqui chegados, irei agora abordar o segundo eixo da minha intervenção. A mística de Teilhard de Chardin na Laudato Si. Esta carta encíclica é um documento desafiante e inspirador para crentes e não crentes, perante os desafios ecológicos atuais que são hoje colocados à humanidade. Diria que é uma verdadeira bússola para qualquer pessoa preocupada com os tempos de crise climática que vivemos. Como sabemos, trata-se da segunda carta encíclica publicada em 18 de julho de 2015 por Francisco, mas que verdadeiramente é a primeira carta da sua autoria. A Lumen Fidei, publicada em 5 de julho de 2013, é em rigor um documento de antenação.
Claro que em novembro de 2013, 24 de novembro, o Papa Francisco já tinha publicado a exortação apostólica Evangelii Gaudium. Antes de fazer algumas considerações sobre a Laudato Si, gostaria a este propósito de sublinhar 4 notas. A primeira é de cariz pessoal, para dar a conhecer que a 11 de setembro de 2015 tive o privilégio, com a minha cunhada Adélia aqui presente, e a quem agradeço a informação que me enviou, de, na Fundação Gulbenkian, assistir a uma conferência de apresentação da Laudato Si, com o título Cuidar da Casa Comum e Ecologia, os desafios da nova encíclica do Papa Francisco. Na mesa estava o jesuíta Michael Knezzi, do gabinete do presidente do Conselho Pontífico de Justiça e Paz, organismo que auxiliou o Papa Francisco na elaboração da Laudato Si. Helena Lacidade, professora do Instituto Católico de Paris. Filipe Duarte Santos, físico da Universidade de Lisboa e, como sabemos, coordenou os primeiros estudos multidisciplinares sobre o impacto das alterações climáticas em Portugal. E, finalmente, os nossos amigos Padre Vasco e Margarida Alvim, em representação da Associação Casa Velha, que foi, de facto, o organismo, a associação impulsionadora desta palestra ou desta apresentação, em parceria com outras instituições. De notar que esta conferência aconteceu no âmbito dos preparativos para a COP21 em Paris. A segunda nota, para salientar a importância que a Associação dos Amigos do Padre Teilhard de Chardin, em Portugal, desde a primeira hora deu esta carta encíclica. Durante muito tempo aparecia na primeira página do nosso site. Hoje foi substituída pela Laudato Deum. E, por outro lado, para dar o testemunho da vivência e da experiência do grupo de leitura de Colares, onde eram reservados os últimos 30 minutos das nossas reuniões para a leitura e reflexão desta carta encíclica. A terceira nota, para referenciar a entrevista online dada ao Instituto Humanitas Unisimos em 27 de julho de 2015, por Débora Terezinha de Paula, professora e doutora pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Ciências da Religião e mestre em Ciências da Religião. Débora defendeu em 2015 a tese de doutoramento intitulada Diafania de Deus no Coração da Matéria, a mística de Teilhard de Chardin. Diz-nos Débora, a propósito da Laudato Si, que é um texto impregnado de Teilhard de Chardin, e que o próprio título da encíclica nos convoca a um louvor universal mediante o cuidado da casa comum. E continua, passo a citar, quando o Papa destaca a presença de Deus nos elementos da natureza, tem-se a impressão de estar a ouvir o próprio Teilhard de Chardin. Fim de citação. Ao longo da entrevista, Débora aprofunda pontos da Laudato Si, em que aparece a inspiração de Teilhard de Chardin. Ainda que no texto da Laudato Si, só por uma única vez, no parágrafo 83, apareça uma citação direta ao Padre Teilhard, como sabemos, é a meta do caminho do universo e tu assim a plenitude de Deus, foi alcançada por Cristo ressuscitado, público da maturação universal. Todo o texto, dizia eu, embora apareça uma citação direta ao Padre Teilhard de Chardin, uma única, no parágrafo 83, todo o texto, conforme já referido, está impregnado da teologia teilhardiana. Mas não só. Outra grande figura teológica, São Francisco de Assis, nos aparece como referência fundamental. Ambas as figuras se deixaram mover pelo encanto e pela maravilha e souberam reconhecer na natureza a revelação de Deus. A quarta e última nota. Para propor a leitura, atrevo-me a fazer esta proposição, do artigo de Elias Hélio,
lex credendi, lex credendi, lex vivendi, uma resposta à Laudato Si, 6 de junho de 2015. Esse artigo encontra-se no site da nossa associação. Basta ir em ler, talhar, ler aqui, encontram o artigo. E sobre esse artigo, uma vez que tem uma ligação muito grande com o tema de hoje, eu iria passar a citar Elia Hélio sobre o significado da grande história. Diz ela: o que acho que falta em Laudato Si é a história do universo, contada como um Big Bang de 13.800 bilhões de anos. Ou aquilo que hoje se chama a grande história, ou Big História, que examina a história desde o Big Bang até ao presente, através de uma abordagem multidisciplinar. Esta é a história da pessoa humana moderna, que surgiu lentamente ao longo do tempo, através de níveis complexos de evolução biológica. No entanto, se começarmos a contar a história humana como uma das vidas que surgiu dentro da história cósmica, perderemos a nobreza da pessoa humana como única ou especial. Ou seja, a pessoa humana criada exclusivamente à imagem de Deus. E aqui começamos a nos apropriar da cristologia, porque a nobreza do ser humano, cuja imagem foi deformada pelo pecado de Adão e Eva, foi restaurada à semelhança divina em Jesus Cristo. Em outras palavras, uma vez que aceitamos a história cósmica ou a grande história como a nossa história, então todo o edifício teológico do catecismo da Igreja Católica começa a esmorecer. Todos os aspectos da teologia, incluindo o pecado e a salvação, teriam de ser repensados à luz da evolução e à luz de um universo completo, buscando a sua realização adiante. Fim de citação. Dona Avier, ao longo do livro, cita por diversas vezes a Laudato Si. E, em particular, falo por 3 vezes nas páginas que me foram dadas a refletir, para ressaltar pontos de contacto entre a cristologia teilhardiana e o Papa Francisco. Diz o autor: para o Papa Francisco, tal como para Teilhard, existe uma correspondência profunda entre o Deus Criador e o Deus Redentor. É um e mesmo movimento que une a intenção criadora e a da encarnação. E no número 73 lê-se: o Deus que liberta e salva, portanto estou a citar a Laudato Si no parágrafo 73, lê-se: o Deus que liberta e salva, ele mesmo criou o universo. 2 modos de agir divinos, intimamente e inseparavelmente ligados. Fim de citação. É muito importante reconhecer que o Papa Francisco, à semelhança de Teilhard de Chardin, e ambos sintonizados com a teologia paulina, propõem encontrar Deus em todas as coisas, conforme já referido anteriormente. É o número 233 da Laudato Si, segundo a perspectiva de São Boaventura e da escola franciscana, e não centrado no homem interior como na teologia agostiniana. Toda a carta encíclica é atravessada pelo conceito de ecologia integral. E, mais uma vez, este conceito apresenta uma grande afinidade com o conceito teilhardiano de integração total, cósmica. Por fim, gostaria ainda de referir que se trata de um documento muito detalhado, alicerçado em inúmeras referências, citando documentos emergentes da Igreja e com uma sólida fundamentação que se torna motivo de aprendizagem e desafio para qualquer pessoa. E a preocupação ecológica de Francisco continua bem viva e atual, tendo sido recentemente reativada com a divulgação da exortação Laudato Deum,
8 anos depois da Laudato Si, uma segunda parte da Laudato Si, dedicada ao tema da ecologia, e publicada no dia de São Francisco de Assis, a 4 de outubro de 2023. Francisco renova, através desta exortação, as suas preocupações ecológicas. E, mais uma vez, antes da Conferência sobre o Clima, a COP28 no Dubai, dando um sinal claro aos decisores políticos para que hajam quanto antes. Como sabemos, motivos de saúde impediram o que seria inédito estar presente o Papa Francisco nesta conferência. No número 61 da Laudato Deo, Francisco afirma: aos fiéis católicos, não quero deixar de recordar as motivações que brotam da sua fé. Encorajo os irmãos e irmãs de outras religiões a fazerem o mesmo, porque sabemos que a fé autêntica não só dá força ao coração humano, mas transforma a vida inteira, transfigura os objetivos pessoais, ilumina a relação com os outros e os laços de toda a criação. Fim de citação. E no número 67 da Laudato Deo, afirma: a cosmovisão judaico-cristã defende o valor peculiar e central do ser humano, no meio do maravilhoso concerto de todos os seres. Mas hoje somos obrigados a reconhecer que só é possível entender um antropocentrismo situado, ou seja, reconhecer que a vida humana não se pode compreender nem sustentar sem as outras criaturas. De facto, nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal. Uma comunhão sublime que nos impela a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Fim de citação. Uma nota final sobre a Laudato Si, para referir quer o capítulo 2, o Evangelho da Criação, quer o capítulo 6, Educação e Espiritualidade Ecológica, se afiguram fundamentais para uma compreensão sobre a criação e uma clara integração teológica desta carta encíclica. Logo no início do capítulo 2, no ponto 62, o Papa Francisco começa com uma interrogação e passa a citar: por que motivo incluir neste documento dirigido a todas as pessoas de boa vontade um capítulo referido às convicções da fé? Não ignoro que alguns, no campo da política e do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador, ou consideram-no irrelevante, chegando ao ponto de relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do género humano. Outras vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura que se deve simplesmente tolerar. Todavia, a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar em diálogo intenso e frutuoso para ambas. Fim de citação. Faz-me lembrar a metáfora dos meridianos que o Padre Vasco e o próprio Dona Azia, em certa medida, referem, não é? Portanto, que convergem para um ponto importante. No número 69 da Laudato Deo, o Papa Francisco, e continua a citar, o Catecismo, no número 339, põe em questão de forma muito direta e insistente um antropocentrismo desordenado. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição própria. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem, cada qual a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura
para evitar o uso desordenado das coisas. Fim de citação. O que acabo de citar é uma ponte para a reflexão do terceiro e último eixo da minha intervenção. A criação na perspectiva da Igreja, uma nova teologia da criação, a grande narrativa. Irá ser desenvolvida em termos muito sintéticos em 3 planos. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, o que nos diz a Bíblia, o que nos diz o autor sobre esta temática. No prefácio do livro Criação e Evolução, uma jornada com o Papa Bento XVI em Castelo Gandolfo, no círculo dos discípulos de Bento XVI, dos antigos doutorandos que todos os anos se reuniram com o Papa Bento XVI em Castelo Gandolfo, nos últimos 25 anos, o cardeal austríaco Christoph Schonborn, a páginas 15 afirma: como teólogo, o Santo Padre já cedo e repetidamente se referiu ao déficit da doutrina da criação, em amplos domínios da teologia mais recente, e chamou a atenção para as consequências deste abandono prático da doutrina da criação. Como arcebispo de Munique, o cardeal Ratzinger concedeu ao tema da criação, na sua pregação, um lugar predominante. Assim o atestam as 4 prédicas quaresmais da primavera de 1981. Fim de citação. Reconhecendo este déficit, como sabemos, bem depressa o Papa João Paulo II o chamou para a cúria em Roma. E volto a citar o cardeal Schonborn. Como sabemos, é um frade, enfim, é um frade dominicano. O seu famoso discurso sobre a situação da catequese que ele pronunciou nas catedrais de Lyon e Paris acentuava expressamente a necessidade de uma renovação da catequese da criação, como fundamento de todo o anúncio da salvação. Em 1985, os padres da sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos rogaram ao Papa João Paulo II para ele suscitar a produção do Catecismo do Vaticano II. Em 1986, o Papa nomeou o homem da sua confiança, o cardeal Ratzinger, para presidente responsável da comissão que deveria levar a cabo o desejado catecismo. Fim de citação. 6 anos mais tarde, no dia 11 de outubro de 1992, 30 anos após o Concílio Vaticano II, era apresentado o atual catecismo. Diz-nos o catecismo no número 280. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. O princípio da história da salvação, que culmina em Cristo. Por seu lado, o mistério de Cristo derrama sobre o mistério da criação a luz decisiva. Revela o fim, em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1. Desde o princípio, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. E no número 281, é por isso que as leituras da Noite Pascal, celebração da nova criação em Cristo, começamos pela narrativa da criação. E voltando a citar o cardeal Schonborn, no prefácio do supercitado livro, o livro talvez mostrar é este. Não sei se estão a ver. E voltando a citar o Quem é o autor? Quem é o autor do livro? É o Schönborn? Não, não, não. O autor do livro, isto é um círculo dos discípulos do Papa Bento XVI, uma jornada com o Papa Bento XVI em Castelo Gandolfo. E, portanto, são todos os doutorandos que se reuniram durante 25 anos, uma vez por ano, com o Papa Bento XVI, e é um livro muito interessante. Muito interessante. Ok, obrigado. Mas voltando a citar o cardeal Schonborn, no prefácio do supercitado livro,
Não admira, passo a citar, não admira, pois, que a doutrina católica da fé na criação encontre no novo catecismo da Igreja Católica um amplo espaço, números 219 a 384. Muitos criticaram que o catecismo não tomava uma posição expressa sobre o tema da evolução. Embora a palavra nunca apareça, a realidade está, no entanto, claramente referida nos números 283, 284 e 285. E abusando da vossa paciência, pois irei exatamente ler estes 3 pontos no catecismo. Não é função de dizê-lo, não é função do catecismo orientar a discussão sobre a fé na criação e a doutrina da evolução. Para tal, há outros fóruns mais adequados. Fim de citação. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 283, 284 e 285, e passaria a ler, diz o seguinte: 283. A questão das origens do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade e a dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos, a aparição do homem. Tais descobertas convidam-nos cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e a dar-lhe graças por todas as suas obras e pela inteligência e saber que dá aos sábios e investigadores. Estes podem dizer com Salomão: foi ele que me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, a fim de conhecer a constituição do universo e a força dos elementos, porque a sabedoria que tudo criou o ensinou. No número 284, diz o seguinte: o grande interesse dado a estas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem, que ultrapassa o domínio próprio das ciências naturais. Porque não se trata de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando é que apareceu o homem, mas, sobretudo, descobrir qual o sentido de tal origem, se foi determinada pelo acaso, por um destino cego ou uma fatalidade anónima, ou antes por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, qual a razão do mal? De onde vem o mal? Quem é o responsável pelo mal? E será que existe uma libertação do medo? E, finalmente, no número 285. Desde os princípios que a fé cristã teve de confrontar-se com respostas diferentes da sua sobre a questão das origens. De facto, nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se muitos mitos relativos às origens. Certos filósofos disseram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que a evolução do mundo é a evolução de Deus, panteísmo. Outros disseram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, brotando de Deus como de uma fonte, e a ele voltando. Outros ainda afirmaram a existência de 2 princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente, dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas destas concepções, o mundo, pelo mesmo o mundo material, seria mau, produto de uma decadência e, portanto, objeto de repúdio ou de superação de nós. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que depois de o ter feito, o abandonou a si mesmo. Deísmo. Outras, finalmente, rejeitam qualquer origem transcendente do mundo e veem nele o puro jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas estas tentativas dão testemunho da permanência e universalidade do problema das origens. É uma busca própria do homem.
Vejamos agora o que nos diz a Bíblia. Tinha referido, iria situar-me em 3 planos. O plano do Catecismo da Igreja Católica, o plano da Bíblia e, finalmente, o plano do autor. Vejamos agora o que nos diz a Bíblia. Mais do que um livro, ou uma biblioteca de 73 livros, e como diz o Padre Vasco, dentro de cada um destes livros ainda existem outros livros, a Bíblia é uma pessoa. A pessoa de Deus Pai, que para entrar em comunhão connosco, pelo Espírito Santo, se revelou em Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Seria bom recordar, se quisermos captar o verdadeiro sentido dos textos, que a ordem dos livros que a Bíblia apresenta não é histórica, mas lógica. E a atribuição do Pentateuco a Moisés, dos Salmos a Davi, dos livros sapienciais a Salomão e dos 66 capítulos do livro de Isaías, atribuídos a este profeta, não correspondem à realidade, mas é uma simplificação da história. Mas o que os autores do Pentateuco pretendem manifestar nesta história sagrada não é tanto o povo com as suas virtualidades e peripécias históricas, mas o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas e sobre todas as instituições humanas. Porque eu sou o Senhor que vos fez sair do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11:45. O Pentateuco, como sabemos, é a carta magna do judaísmo pós-exílio. E a leitura cristã do Pentateuco aponta para um novo êxodo, para uma outra terra prometida, para uma outra presença de Deus, Jesus Cristo. Ele é a nova lei, a nova manifestação de um Deus que nunca cessou de renovar a aliança com o seu povo. Deixamos assim a interpretação fechada que dele fez o judaísmo rabínico para abraçar os mandamentos da nova lei, as bem-aventuranças. E eis que nos situamos no primeiro livro do Pentateuco, o Gênesis. Livro das grandes interrogações e das grandes respostas, não só do povo de Deus, mas de toda a humanidade. O Gênesis não foi redigido para escrever história, mas para dizer que Deus domina a história. Como nos diz o Padre Vasco, dominar é ser Senhor. E por falar do nosso querido Padre Vasco, sobre toda esta temática, referi que ela foi objeto de uma bela catequese no Retiro de 2022, no dia 21 de maio, às 9h30. Proponho assim, quem tiver oportunidade de ouvir a gravação e ao rever as notas dessa sessão, que o faça. Como sabem, não pude assistir a este retiro, porque fui o primeiro a ficar com Covid. Foi mais ou menos o retiro do Covid, não foi, António? Os 2 primeiros capítulos do Gênesis, livro das origens, apresenta-nos 2 narrativas, como o autor, Dona Diane, nos reafirma nestas páginas, para explicar a criação do mundo. A primeira é uma narrativa de tradição sacerdotal, um hino ao Deus da criação. Esquematiza a obra criadora numa semana, pretendendo realçar o culto sabático. Trata-se de uma narrativa sapiencial e poética sobre o universo cósmico. Há aqui uma explicação do mundo, primitiva e popular, feita segundo as aparências. A novidade está na revelação do monoteísmo de um só Deus, Criador. A solenidade com que o ser humano, isto é, a humanidade, é criado, manifesta que ele é o vértice da criação e a imagem de Deus sobre a terra. Não uma imagem de pedra ou de barro, como os deuses pagãos, mas uma imagem viva. Ser imagem e semelhança de Deus é a vocação essencial do ser humano, criado para aperfeiçoar o mundo, para fazer dele um paraíso. É com o sábado que termina o hino a Deus Criador. Toda a obra que Deus tinha feito
é abençoada e santificada no sábado, porque é consagrada a Deus na oração de um povo que se reúne neste dia para louvar o Criador de todas as coisas. O verbo criar, em hebraico, bara, tem sempre Deus como sujeito. A segunda narrativa, também conhecida pela metáfora do oleiro, porque aí Deus modela Adão a partir da terra, é mais antiga, cerca de 5 séculos antes da primeira. Tradição já vista é luísta, apresenta uma linguagem mais figurativa. Inicia-se um novo relato da criação, com uma linguagem mais popular, que apresenta Deus à maneira humana. Contrariamente à primeira narrativa, esta não fala de todo o mundo cósmico, mas da vida concreta de uma família do campo. Depois de apresentar Deus como um oleiro, a modelar o homem da terra, Adão veio de Adão a barro, o texto bíblico apresenta agora como o jardineiro. E a mulher surge aqui como um ponto alto da criação. Os povos antigos rebaixavam a mulher. Este texto bíblico reabilita. Ela é tal como Deus, auxiliar do homem. Tirou-lhe uma das costelas. Deus, que fora apresentado como um oleiro e um jardineiro, aparece agora como um cirurgião. Esta linguagem poética e popular diz que se a mulher sai do homem e não da terra, é igual a ele e tem a sua missão própria no seio da humanidade. A expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne significa que o homem e a mulher têm a mesma natureza humana. Estamos assim perante narrativas com perspectivas, contextos e tradições muito diferentes, separadas por um longo espaço de tempo. Ambas recorrem à linguagem mítica, como nos afirma o Padre Vasco na supercitada Catequese do Retiro de 2022. Passo a citar. Os mitos são importantes como forma de linguagem. Como não posso falar de tudo e de toda a gente, arranjo figuras representativas e coloco-as num sítio para dizer que é válido para todos. É uma forma de pensar, descodificar a realidade. Não fazer um grande discurso racional, mas dar um exemplo figurativo que serve para todos. Citação. Por outro lado, recentemente, no dia 29 de 11 de 2023, o professor Michel Renaud, sustentado e baseado em Paul Ricoeur, deu-nos as três perspectivas, as três características do mito. E mais, deu também-nos uma perspectiva das duas narrativas que acabo de iniciar. Portanto, quem quiser aprofundar é ir à gravação da conferência ou da palestra que o professor Michel Renaud deu neste dia 29 de 11 de 2023 e fazer a ligação. Portanto, e é aproveitando a janela da linguagem mítica, mitológica, que faça a ligação com o autor. Diz-nos Dona Adia que muito antes da filosofia e da ciência, os mitos foram as primeiras ferramentas de conhecimento e de compreensão do mundo. É um caso das narrativas da criação, que se encontram na maioria das religiões, nomeadamente na Bíblia, no começo de Gênesis. Fim de citação. E o autor, ao fazer uma análise comparativa das duas narrativas, conclui que elas são muito diferentes e até contraditórias, nomeadamente quanto à cronologia. E daí o ser possível uma outra leitura, rumo a uma outra narrativa, a grande narrativa da evolução. Como sabemos, Teilhard tratou deste processo evolutivo, desde a cosmogênese, a biogênese e a noogênese. O autor descreve de forma muito detalhada
a cronologia, quer da cosmogênese, da biogênese e da noogênese. Portanto, ele propõe uma nova narrativa, e esta narrativa é uma narrativa que vem na sequência daquilo que Ilia Delli nos afirmou. É a grande narrativa da natureza. Não uma narrativa confinada a 4.000 ou 5.000 anos, história, mas uma narrativa de 13.800 milhões de anos. Em que a natureza, aliás, como dizia Jesus aos apóstolos, para terem atenção, para observarem, para interpretarem o que a natureza diz. Portanto, o livro da natureza é um livro riquíssimo, que nos dá imensas pistas e que nos dá imensa informação sobre a evolução. E é baseada nesta nova narrativa que Donadieu nos informa de forma detalhada. Mas dizia eu, o autor, a fazer uma análise comparativa das duas narrativas, conclui que elas são muito diferentes e até contraditórias, nomeadamente quanto à cronologia, e daí o ser possível uma outra narrativa, uma outra leitura rumo a uma outra narrativa. A grande narrativa da evolução. Pode ser lida e interpretada à luz da fé cristã, como fez Teilhard. Esta revela-nos que se existe um Deus Criador, esse Deus dotou o universo de indeterminação, verificável ao nível das partículas da física quântica, de autonomia, manifesta desde os primeiros seres vivos, e mesmo de liberdade incontestável ao nível humano, fazendo assim participar este universo no dinamismo da criatividade divina. E Donadieu afirma: torna-se então intelectual e espiritualmente concebível imaginar uma outra narrativa da criação, além das que figuram na Bíblia. Uma nova narrativa em acordo com os atuais conhecimentos científicos e fazendo uso da linguagem mitológica. Não é por acaso que o mito está presente em todas as tradições religiosas. Donadieu, citando Mircea Eliade, esse grande cientista das religiões, a quem considero talvez um dos maiores cientistas das religiões do século XX, afirma, para além de ser um escritor e um grande cientista, foi um mitólogo importantíssimo, que aliás tem vários livros sobre mitologia. Diz-nos Mircea Eliade que o mito fornece um ensinamento sobre o mundo, o lugar do homem. Graças ao mito, o mundo deixa de se apreender enquanto cósmico, perfeitamente articulado, inteligível e significativo. Narrando como as coisas foram feitas, os mitos desvendam por quem e por quê elas o foram, e em que circunstâncias. Sobre esta narrativa, esta grande narrativa, achei muito interessante o diálogo, enfim. Donadieu refere-nos o cientista, o filósofo das ciências Michel Serres, e ele contrapõe, ou faz uma observância em relação ao Paul Ricoeur. Exatamente porque Paul Ricoeur situa-se na zona dos 4.000, 5.000 anos, enquanto que Michel Serres contrapõe esta grande narrativa baseada em conceitos científicos e que nos dá muito mais informação e que tem uma riqueza muito maior do que, efetivamente, este curto tempo de história. Mas dizia eu, citando Donadieu, que todas estas implicações, ou que todas estas relações implicam mais ou menos o homem. Fim de citação. E conclui, apresentando uma terceira narrativa na página 233 do livro, inspirada livremente numa leitura de Teilhard de Chardin, chamando a atenção. Isto é um mito. Amanhã talvez o nosso conhecimento do mundo se aperfeiçoe.
e esta narrativa se torne caduca. E será preciso construir um novo livro. Bem, meus amigos, abusei da vossa paciência, dou por fim à minha intervenção, que já foi longa, e espero que não os tenha amassado muito. Francisco, Sim, para já, muito e muito obrigado por esta tua visão riquíssima da problemática da criação. Tu deste-nos uma panorâmica muito rica de uma série de reflexões que convergem perfeitamente no tema. Quer dizer, há aqui houve da tua parte uma preocupação de fazer uma espécie de mosaico de pensamento à volta da criação. Não te cingiste àquilo que está no livro, e isso é bom. É digamos, o desafio que nós lançamos sempre aos interventores, aos preletores que vêm falar-nos, que é: o livro é a leitura que está acessível a todos, mas para ler o livro basta o livro, não é preciso mais ninguém. Agora, o que se pede é que se faça o que tu fizeste, que foi rodear o tema de uma série de conhecimentos acessórios em referência e referenciados ao tema de uma maneira muito bem construída, muito ordenada, com imenso trabalho de estudo, de reunião de elementos concomitantes, enfim. Não vale a pena estar a dizer muito mais. Muito obrigado, foi muito bom. Acho que nos elucidou imenso, mostrou-nos coisas para além do que está no texto, e há aí uma série de notas que tu deste, que eu espero que tu nos dês o teu texto, visto que eu vi que estavas a ler, e nesse texto deves lá ter não tens som, Francisco. E nesse texto, António, o texto tem muitas dicas isto, aliás, portanto, isto, enfim, eu acho que não sou digno, acho que através da gravação as pessoas podem ver, e não, mas tá, tá bom, não dava-me quero. imenso trabalho estar a fazer isto. Então não fazes, não fazes. Mas se calhar aquela bibliografia que tu citaste fosse bom tu pôres num papel, porque nós não fixámos naturalmente, é difícil estar a fixar tudo o que tu citaste como bibliografia, e isso podia nos ajudar depois a aprofundar o que tu nos transmitiste. Sim, António, mas isso está tudo através da gravação. Ao fim, mas é difícil a Através... gente estar a tomar Ok, nota. ok, Escreves a tua. Olha, mandas-me uma notazinha da bibliografia que tu usaste ok, ou que citaste, e eu divulgarei, porque vale a pena, porque ok. é muito rica de informação. Agora, como ainda temos 3 minutos, eu dou a palavra ao Michel, que está ali em pulgas para nos dizer qualquer coisa. Olha, muito obrigado. Em primeiro lugar, peço desculpa pela minha vinda atrasada. Recebemos de modo imprevisto três sobrinhos netos que precisava alimentar. É por isso que cheguei atrasado. Claro, isso está Em primeiro. segundo lugar, faço minhas todas as palavras do António, e que refletiu bem a nossa impressão relativamente a esta conferência. Em terceiro lugar, queria somente anunciar as minhas questões para o próximo debate. Eu, globalmente, gostaria que se continuasse esta brilhante conferência por uma análise dos termos de começo e do fim, e começo, origem, fim, finalidade, quando se fala de criação. Isso porque uma questão que me coloquei é porque, no fim de contas, Deus criou o universo.
e é possível que o universo se não volta a encolher até por toda a massa das miríades de astros, etc., e num ponto único, como é que podemos compreender a matéria da criação relativamente à existência de Deus? E para mim é uma questão, mesmo do ponto de vista científico, temos a física de relatividade, temos a física quântica, e como conciliar isso com a ideia de criação teológica. E, para este efeito, em meu entender, poderíamos refletir sobre o conceito teológico de começo. Aqui estou a alimentar-me do pensamento de um autor que já citei, Michel Corbin, que diz que, do ponto de vista teológico, o começo é a ressurreição de Cristo. E a ressurreição, o princípio do Evangelho de São João, por assim dizer, retoma a primeira frase do Gênesis. Então, será que em teologia o conceito de começo tem que ser entendido a partir da ressurreição de Cristo? Mas nessa altura, o começo torna-se uma finalidade. E última pergunta: será que podemos nós compreender a evolução até o ser humano e até os futuros seres humanos de modo determinista? Pessoalmente, pensava que o determinismo orientava toda a evolução de natureza inanimada, isto é, de natureza física. Agora, com a física quântica e os princípios de Heisenberg, podemos dizer que já não há um aparente determinismo total. Mas nessa altura, será que ainda podemos pensar em Teilhard de Chardin um certo princípio de determinismo? E, no que me diz respeito, mas isso seria para discutir, seria o conceito de finalidade que seria pensável não a partir de nós, mas a partir de Deus. De tal modo que, a partir de Deus, poderíamos fazer coincidir determinismo e finalidade, mas não a partir de nós, porque não compreendemos, senão com a ressurreição de Cristo, a última finalidade da criação. Mas, imaginando que todos os homens estejam mortos com o desaparecimento da Terra, então será que, e eu acabo, será que o universo das constelações por centenas de milhões de anos vai continuar sem nós? Como pensar isso a partir de Deus? Calo. Olha, Michel, tome nota dessas suas questões para as colocar e para nós discutirmos isso no dia, espera lá, no dia 31 de janeiro, não Sim. é? Que é quando vamos fazer as reflexões sobre Sim. esta intervenção. Eu, a propósito da sua preocupação relativamente ao determinismo, claro que é um tema perplexizante, por assim dizer, mas eu só recordo uma coisa, vale o que vale, mas quando o TR se refere à relação de Deus com a evolução e com a criação por evolução, ele tem uma frase que é lapidar, que é: Deus não faz as coisas, Deus faz as coisas fazerem-se. Isto é uma
encerra um pensamento altamente filosófico, não é? O que é realmente o propósito de Deus e em que medida há uma dimensão interventiva. Como é que essa intervenção se faz? A que nível, não é? E é o nível de intervenção de Deus que está nesta proposição. Deus faz as coisas fazerem-se. Quer dizer que as coisas têm uma possibilidade de se fazer por si, através, evidentemente, de todo o ADN, se eu assim posso dizer, que Deus inspirou a priori, não é? Bom, mas isto é é muito mais complexo do que aquilo que eu estou aqui a dizer. Portanto, mais uma vez agradeço muito ao Francisco, agradecemos todos, acho eu, um trabalho notável, um grande esforço de síntese, esplêndido, e então esperamos pelo dia 31 para poder debater com o Francisco estas suas propostas de pensamento que ele hoje tão generosa e tão ricamente nos deu. Francisco, um abraço. Posso fazer uma pergunta? O livro Criação e Evolução, qual é o autor? Não percebi muito O bem. autor é um conjunto de autores, porque Ó, é um fórum. É o Fórum. E quais são as edições? Qual é a em edição? 2006. O livro é Criação e Evolução. E qual é a o- editora? A isto editora? é, portanto, traduções, UCI Editora. É da Universidade Católica. É da Universidade Católica. Boa. Portanto, isto no fundo são uma série de palestras dos Pois, doutorandos na altura, o cardeal Ratzinger orientou e que depois se reuniam todos os anos com ele. E, portanto, são sobre este tema, criação e evolução, cada um destes doutorandos faz a sua exposição e a sua palestra. Quem coordena este trabalho foi o cardeal Schönborn, que sim, tem 76 ou 77 anos atualmente, não é? sim, Penso eu. é. E que, Não sei se ele ainda é o bispo de Viena. Era. sim, exatamente. Bom, meus amigos e amigas, boa noite, obrigado. Até 2 a 15 dias. Maria Luísa, folgo muito em vê-la com muito bom aspecto, já completamente recuperada. Não estou completamente, mas estou quase, já estou muito melhor. Ainda está rouca, não? Ainda está um bocadinho rouca. Não é só, ando ainda a fazer uma febrícula e assim, mas estou muito melhor. Mas olha, Estou. Muito este aspecto obrigada. está ótimo. António, só um segundo. Sim, Nós recebemos todos a proposta de um colóquio também em Orem. vão receber. Vão receber quando eu divulgar, só agora é que tenho os elementos relativamente à realização do terceiro encontro nacional. E seria de que dia a dia? No É princípio? dia 5 e 7 de abril. Ok. De? 5 a 7 de abril. Ai, Mas de eu abril. vou divulgar o programa e todas as condições e não. Eu mandei cópia para si e para os outros Sim. porque enfim, mandei para a direção. Já está a rolar o assunto, não é? Mas daqui a dias eu vou mandar a convocatória, Muito bem. perdão, a informação, a divulgação da informação e o convite para participarem. É o terceiro encontro nacional dos Amigos da Arte Jardim em Portugal, Na Casa Velha, na mesma em na Orem. Casa Velha, e o tema vai ser a Missa sobre o Mundo. Muito bem. Pronto. Então, despedimos, já Até passa dia a hora. 31. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite.